Salve, salve, universo narrado, muito prazer, meu nome é Felipe Ghisoli e hoje eu quero discutir com você uma coisa importante sobre a matemática. Uma coisa importante sobre talvez por que você não sabe matemática ou porque você não é bom em matemática. Eu quero conversar com você aqui hoje sobre o que é e como a gente deveria encarar a matemática. Presta atenção, velho, a gente vai falar sobre esse cara aqui, velho. Euclides, sobre esse livro, velho, Os Elementos, do seu Euclides da Cunha. Na verdade, esse não é o da Cunha não, né, velho? Esse aqui é o Euclides da Grécia, beleza? Cara, esse aqui é um livro, putz, velho, uma obra primordial e fundamental, não só da matemática, mas do conhecimento humano, né, velho? Aqui tá a base de toda a geometria plana, certo? Mas eu queria conversar com você o seguinte, a matemática, cara, você tem que encarar ela não como um tanto de fórmula e número, e não, nada disso. A matemática é simplesmente uma linguagem que funciona segundo a lógica. É como se fosse um jogo. Na verdade, nem como se fosse, ele é um jogo. Você conhece as regras e a partir de algumas regras, de alguns postulados, de alguns axiomas, você sai brincando e vê o que você consegue fazer. Então, por exemplo, olha que interessante, eu quero começar te ensinando aqui sobre o que é uma equação e uma coisa que é assim, você faz às vezes muito na escola e você não faz a menor ideia do que seja isso, que é o famoso passa para lá, subtraindo, passa para cá. O que é uma equação? Como é que a gente manipula ela? Presta atenção. Como eu disse, a matemática é um jogo. Você precisa conhecer os postulados, os axiomas, a partir deles que você faz a brincadeira. Então aqui a gente tem um postulado sobre geometria plana. Não é bem sobre isso que eu quero falar aqui não, mas, por exemplo, ele começa falando o seguinte. Primeiro postulado. Fique postulado traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto. Como assim? Tá falando aqui, velho, que se você tem um ponto qualquer, beleza? Em outro ponto qualquer, você consegue traçar uma reta de um ponto até esse outro ponto. Esse é o postulado. Ele falou, ó, isso você pode fazer. A prova que eu posso fazer? O postulado eu não provo. O postulado eu assumo que é verdadeiro. Muitas vezes a ideia é que o postulado é uma verdade que parece ser meio óbvia, uma coisa meio fundamental a qual a gente assume como verdade e sai demonstrando coisas a partir disso. Então, o alicerce da matemática são os postulados. A partir deles a gente demonstra os teoremas. Enfim, tem 5 postulados sobre geometria plana e não é sobre eles que eu quero falar. Eu quero falar dos outros postulados que ele chama aqui de noções comuns. Parece aqui, ó, noções comuns, beleza? São postulados gerais que não têm a ver com geometria. Por exemplo, olha o que ele fala. As coisas iguais à mesma coisa são também iguais entre si. Sim ou não? Se eu tenho uma bola A, que é igual a uma bola B, e essa bola B é igual a uma bola C, então a bola C é igual a A. Coisas iguais entre... Como é que é? As coisas iguais à mesma coisa são também iguais entre si. Enfim, ele fala aqui, ó, esse aqui que eu quero conversar com você. Caso sejam adicionadas coisas iguais a coisas iguais, os todos são iguais. Segundo postulado. Ele fala um que é interessante também. Se de iguais são subtraídos iguais, os restantes são iguais. Enfim, vamos conversar sobre isso, né? Então, quando eu adiciono iguais a iguais, os todos são iguais. Quando eu subtraio iguais a iguais, os restantes são iguais. O que ele está falando aqui, cara? Ele está falando basicamente o seguinte. Se eu tenho dois objetos iguais entre si, por exemplo, vamos ver, mas absolutamente iguais mesmo. Então, aqui, ó, tenho dois giz que são iguais entre si. Esses aqui não são iguais, né? Um é um pouco maior do que o outro, mas assuma que eles são iguais. Eu posso fazer qualquer coisa com esse cara e ele vai continuar sendo igual ao outro se e somente se eu fizer a mesma coisa com esse cara. É ou não é? Se eu tenho uma bola preta idêntica a outra bola preta, se eu pintar essa de azul, ela só vai continuar sendo igual a outra se eu pintar a outra de azul também. Então, se eu tenho duas coisas iguais, eu posso fazer qualquer coisa com qualquer uma delas, desde que eu faça também com a outra. E elas vão continuar sendo iguais. É o que ele fala aqui. Se eu somo iguais a iguais, eles permanecem iguais. Se eu subtraio iguais de iguais, eles permanecem iguais. Então, isso é um princípio fundamental que te ajuda, por exemplo, a resolver uma equação simples qualquer. Por exemplo, digamos que você tem aqui, cara, que x mais 8 é igual a 10. Você fala, mas isso aí é absolutamente trivial. Você pega esse 8, passa para lá subtraindo
E aí você vai ficar que x é igual a 10 menos 8. E isso dá 2. Ah, beleza, x é igual a... Não, mas espera aí. Que história que é essa de passa pra lá, troca o sinal? Que maluquice é essa? Quem que inventou isso, bicho? Isso não existe. Inclusive, antes do que a gente vai conversar aqui agora, era complicado, inclusive, resolver equações simples, equações do primeiro grau, como essa daqui. Então, qual que é a parada, velho? A parada é a seguinte, qual que é o princípio? Bom, o princípio é que eu tenho uma coisa que é igual a uma outra coisa. Ah, pera aí, se eu tenho duas coisas que são iguais, por mais que eu desconheça quem que é esse cara aqui, eu sei que essa parcela é igual àquela. Ah, mas eu sei que se eu tenho duas coisas iguais, então vamos lá. X mais 8 é igual a 10. Se eu tenho duas coisas que são iguais, eu posso fazer qualquer coisa de um lado, desde que eu faça também do outro, e elas vão permanecer iguais. Então a história é o seguinte, eu falo assim, cara, eu quero sumir com esse 8 aqui, eu quero isolar o x. Ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair 8 desse lado, porque 8 menos 8 dá 0. Mas peraí, se eu subtrair de um lado, para essa igualdade continuar valendo, eu tenho que fazer a mesma coisa do lado de lá. Então eu venho e subtraio um 8 aqui também. Se eu subtrair iguais de iguais, os restantes permanecem iguais. Ou se eu somar iguais a iguais, os restantes permanecem iguais. O princípio então é, qualquer coisa que eu faça de um lado da equação, desde que eu não quebre nenhum axioma da matemática, da aritmética, eu posso e devo fazer também do outro lado para que a igualdade se verifique. Então foi o que eu fiz, subtrair o mesmo termo dos dois lados da equação. Se era igual antes, vai continuar sendo igual, já que eu fiz a mesma coisa dos dois lados. Conclusão, o que acontece aqui, velho? 8 menos 8 dá 0. Então vai ficar x mais 0. Mas x mais 0 é o quê? É x. Do lado de lá eu vou ter 10 menos 8 dá quanto? Pô, dá 2. Ah, o princípio então é esse, né? O princípio aqui é que se eu faço qualquer coisa de um lado da equação, eu tenho que fazer também do outro, para que a igualdade continue se verificando. É daí que vem essa ideia. Então, acho que quando eu passo um termo para o outro lado, ele troca de sinal, ou se está multiplicando, passa dividindo. Não existe esse negócio, né, velho? O que existe é você fazer a mesma operação dos dois lados de uma equação. Um outro exemplo, então, eu tenho uma equação que fala que 4x é igual a 20. Ah, isso aqui é trivial, passo 4 dividindo, não existe isso, passo 4 dividindo. Existe a matemática, existe a lógica por trás da qual ela é fundamentada. E a ideia aqui, utilizando então o postulado do Euclides, se eu faço coisas iguais, a iguais eles permanecem iguais, generalizando o que ele escreveu. Então você pensa assim, cara, então tá rolando o seguinte, já que eu quero sumir com esse 4, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os dois lados dessa equação e vou dividir por 4. Então eu vou dividir por 4 de um lado e vou dividir por 4 do outro. Se eu fiz operações iguais dos dois lados da equação, a igualdade continua valendo. Se era igual antes, quando eu faço uma coisa ali, mas faço a mesma do outro lado, continua sendo igual. Aí você vê que você vai ter 4 vezes x dividido por 4. Bom, mas 4 dividido por 4 é 1. Então isso aqui vai dar simplesmente 1. E 1 vezes x é x. Ah, então do lado de cá agora ficou x. 20 dividido por 4, isso aqui dá quanto? 5. Então pronto, é assim que a gente resolve equações, né? É por isso que, na verdade, quando um cara está multiplicando, passa dividindo, não existe passar nem nada não. Existe fazer a mesma operação dos dois lados da equação. Então, mais um exemplo aqui. Se eu tenho aqui que x menos 8 é igual a 10. Você quer resolver isso, o que você faz? Você soma dos dois lados dessa equação o mesmo termo. No caso, você vai somar quem? Então, x menos 8 é igual a 10. Você vai somar 8 desse lado, porque você sabe que se você somar 8 desse lado, zera com esse 8 e você consegue isolar o x, que é o que você quer. Mas se eu fiz uma operação do lado de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, 8 menos 8 zerou, do lado de cá sobra só o x. Isso aqui 10 mais 8, isso aqui dá 18. Enfim, se eu somo iguais a iguais, eles permanecem iguais. Se eu subtraio iguais de iguais, generalizando, se eu multiplico iguais a iguais, se eu divido, qualquer coisa que eu faço de um lado da equação, desde que eu faça também do outro, a igualdade continua se verificando. Faz sentido ou não? Então aí você pergunta, pô, mas isso é muito mais complicado, é muito mais fácil eu pensar que eu passo para o outro lado, subtraindo, troca... Não tem a ver com complicação, isso aqui tem a ver com entender o que é matemática. Isso aqui é uma linguagem completamente lógica, existe um princípio absolutamente simples por trás disso, que é o quê? Que é se eu faço uma coisa, se eu tenho duas coisas iguais, elas permanecem iguais,
desde que se eu fizer uma coisa qualquer com uma delas, eu faça a mesma coisa com a outra. Isso é matemática. Matemática não é passar para lá dividindo, não. Isso aí é mecânico, isso aí é tornar mecânico um processo que era para ser intelectual. Então existe um princípio por trás das coisas, por trás dessa linguagem matemática, que é importante você entender para você entender o que é a matemática. É uma linguagem absolutamente lógica e intuitiva. Mas você precisa entender as bases, os postulados, os axiomas, em que se fundamenta a coisa. Se você entende o fundamento, você entende toda a linguagem e todos os processos por meio dos quais ela se dá. Isso vale para geometria, isso vale para aritmética, vale para álgebra, vale para qualquer coisa. O que eu queria te apresentar aqui é uma forma de você pensar a matemática. Porque quando você entende os princípios, quando você entende os fundamentos, os postulados, qual que é a base, você tem liberdade para pensar e fazer o que você quiser. Você não precisa se prender à forma, você consegue construir tudo. Eu vou trazer mais algumas aulas, mais alguns vídeos desses, mostrando algumas curiosidades da matemática baseadas nos seus postulados, em que ela se fundamenta e como que a partir de entender esses fundamentos simples, você consegue construir absolutamente tudo. Pode ser? Me fala o que você achou desse vídeo, não deixa de comentar aí embaixo, gostaria muito de ouvir de vocês o que vocês acharam desse tipo de conteúdo. Beleza? Espero que isso tenha servido para abrir um pouco a sua mente. E é isso aí, muitíssimo obrigado pela atenção. Não deixe aí de se inscrever no canal, né, e ativar o sininho para que você possa receber notificações de vídeos novos. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.